Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro virtual da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Eu agradeço o convite para coordenar esse evento, agradeço também o apoio aí da Bering e da GSK, e vou apresentar aí inicialmente o time que vai ficar com a gente hoje, que na verdade eu estou como coordenadora do Departamento de Função Pulmonar e essa é praticamente a minha equipe da minha comissão, né? Então, nós teremos aí hoje o Dr. Carlos Alberto de Castro Pereira, que faz função pulmonar no Centro Diagnóstico do Brasil, de São Paulo, Dr. João Marcos Saldi, né, que faz função pulmonar no INCOR, no Fleury, e a doutora Roberta Queri, né, que trabalha no Cefis lá na Unifesp. Então, sejam bem-vindos todos. Só algumas coisas para a gente coordenar. A gente vai tentar manter uma conversa hoje sobre função pulmonar, assim, de forma bem agradável. Quem quiser fazer perguntas, a gente pede que faça essas perguntas pelo link, né, de questões e respostas, não pelo chat, para a gente poder responder. E a gente vai tentar responder o máximo que a gente puder de perguntas dentro da sequência de casos que a gente vai apresentar. Para a gente começar a esquentar, vamos dizer assim, eu vou começar a apresentação, na sequência vem o doutor Pereira, depois o doutor Saldi, depois a doutora Roberta. Mas podem ficar à vontade para fazer as perguntas, quanto mais participação, melhor, né? E assim vamos, sejam bem-vindos. Então, eu vou começar com o primeiro caso. Aí. Então, vamos lá. Caso 1. É um paciente do sexo feminino, de 44 anos, que não tinha história de tabagismo. E quando a gente vê o MCI dela, a gente percebe que ela tem obesidade, né? Está com 34 de MCI. E o questionamento, a hipótese diagnóstica era se era asma. Então, inicialmente, ela faz essa espirometria, que vocês podem ver que de alteração, na verdade, só tinha mesmo uma redução proporcional do VF1 e da CVF, né, que a gente laudaria dessa forma na nossa rotina, né, uma redução proporcional da CVF e do VF1, o que a gente chama, então, nesse ponto de achado inespecífico, né, que vai definir o distúrbio ventilatório inespecífico, precisa da medida da CPT. Então, inicialmente, a gente coloca como achado inespecífico, que pode ser decorrente de doença restritiva, obstrutiva, ou então combinação dos distúrbios. Enquanto a gente vê pós-broncodilatador, ela não teve nenhuma variação significativa. Sempre que a gente acha isso na espirometria, a gente sugere no laudo que a prova completa deve ser realizada para tentar esclarecer melhor o quadro funcional. E assim foi feito. Ela realizou, então, a pletismografia, e quando a gente vê a pletismografia, está tudo dentro do normal, exceto a resistência, que está um pouquinho aumentada, vamos dizer assim, né? Pode até ter um delta aí de variação que não sugere tanto assim, mas dentro desse quadro já está dizendo para nós que está levando um quadro. Aí, o seguinte... Não aparece eles grandes, não? Só pequenininho? Não aparece ela grande aqui, não? Nesse momento, então, o que a gente pensa? É um paciente com obesidade. Todo paciente que tem uma obesidade... Não aparece ela grande, não, Raquel? Só pequena, né? A obesidade, ela pode estar relacionada com todos os distúrbios associados, né? Tanto ela pode ter uma restrição, se for uma obesidade maior, que vai ter essa redução de volume proporcional, né? Ou então, ela pode ter obstrução, ou então, às vezes, pode até mesmo ficar no inespecífico. Então, partindo disso, foi resolvido fazer naquele mesmo dia um teste de broncoconvocação com metacolina. E a gente viu que o teste foi positivo, ou seja, tinha uma hiperreatividade brônquica acentuada, que a gente classifica assim até a dose que a gente considera aqui, né, abaixo de 1, a dose cumulativa da metacolina, no ponto que o VF1 caiu 20%,
Se ela está abaixo de 1, então é uma hiperresponsabilidade bronca acentuada. Se está entre 1 e 2, moderada, e acima de 2, a gente considera leve. Dentro desse contexto, então, já tinha suspeita, a resistência veio aumentada, aí o teste de broncovocação positivo, claro, essa paciente vai ter o diagnóstico, então, de asma. Então, só para a gente discutir um pouquinho sobre esse caso. Nós fizemos lá no CBB esse trabalho, onde a gente avaliou o teste de broncovocação em 300 pacientes, que a gente tem um questionário bem específico, todo paciente que realiza o teste de broncovocação, ele preenche esse questionário. E relacionando as perguntas do questionário com quais testes que davam positivo. Desses 300, 129 pacientes tiveram teste positivo. E o que mais correlacionou com isso, na análise multivariada, foram essas variáveis. A idade e o VF1 de forma negativa, né? Quanto menor a idade, mais positivo o teste. O VF1 também, quanto menor o VF1, mais positivo o teste. Ataques aliviados com broncodilatador, rinite e distúrbio ventilatório positivo. E aí a gente faz uma pergunta, né? Poxa, já tinha uma ideia de distúrbio ventilatório obstrutivo, por que realizar o teste? Como se a gente já quisesse fechar ali o diagnóstico de distúrbio obstrutivo mesmo, dentro daquele contexto. É mais importante ter esse teste de broncoprovocação positivo do que, por exemplo, no segundo tempo, o paciente faz, por exemplo, uma prova broncodilatadora, não responde e ele vai ter que voltar depois para fazer esse teste. A gente sempre realça, entre nós, pneumologistas, eu sempre falo, quando eu vou falar de teste de broncovocação, que eu acho que é um teste meio subestimado, que a gente usufrui um pouco dele, né? Sendo que ele é um teste fácil de realização e com muito pouca complicação. E nesse quadro, você vê que isso fechou o diagnóstico, né, do paciente. E aí a gente pensa, o que acontece, às vezes, no obeso, né? Por que o obeso tem mais hiperrestritividade ou não? Existe esse trabalho onde que fala aí do estreitamento das vias aéreas como um determinante da hiperresponsabilidade. O que esse autor fez? Ele pegou 62 indivíduos asmáticos e comparou com o grupo controle de 41 não asmáticos e de 20 pacientes não asmáticos obesos. E ele avaliou o que ele considerou o parâmetro de estreitamento de via aérea. Então, o que ele considerou? Ele considerou a variação da CVF, partindo do raciocínio seguinte: se a CVF vai mudar, implica que o volume residual também mudou, e na sequência a CVF mudou. Ele olhou esse delta da relação VF1 sobre CVF, né, o que deu no final e o que deu inicialmente, depois de realizar o teste de metacolina. E comparou também quem tinha IMC, né, os obesos. E o que esse artigo sugeriu? Que os achados sugerem que a extensão do fechamento das vias aéreas durante a broncoconstrição induzida, ela é determinante da hiperresponsabilidade das vias aéreas, independente se já existia um nível de estreitamento das vias aéreas anteriormente. E como o obeso ele tem um fechamento, vamos dizer assim, precoce, né, em volume baixo, isso torna ele ter, às vezes, uma resposta mais amplificada disso, né? Quando o Dr. Haidt, em 2009, definiu também o distúrbio ventilatório inespecífico, que aí ele compõe junto com a medida da CPT, né, que seria VF1 sobre CVF normal, CPT normal, difusão também normal, só essa relação proporcional, essa redução proporcional de VF1 e CVF, ele viu que, analisando 100 casos, a gente veio quando que a hiperresponsabilidade, ela compunha o grupo grande de pacientes deles que foram analisados, né? Então, a gente teve aqui hiperresponsabilidade sem obesidade e a hiperresponsabilidade com obesidade. Como isso também estava dentro do DVI. Então, assim, mais uma indicação que quando você vê o DVI na prova simples, que tem indicação da gente fazer a teste de broncoprovocação. E esse trabalho é um trabalho muito bonito, que ele mostra também, depois do teste de broncoprovocação, realizou uma ressonância de pulmão com inalação de gás hélio e fez essas fotos. Você vê na letra A, o indivíduo normal, pulmão normal,
fica tudo tranquilo. Quando faz a metacolina, a asma leve, as áreas pretas já começam a ser as áreas que teve um aprisionamento aéreo, e a moderada, mais áreas ainda, as áreas às vezes até mesmo segmentar, e na asma grave mais ainda. Então, se mostrou que a distribuição homogênea no indivíduo dessa hiperresponsabilidade no indivíduo normal, e depois vai crescendo os efeitos de ventilação e à medida que piora a gravidade da asma, destacando, então, que são defeitos segmentares que indicam obstrução de vias aéreas grandes e médias. Então, mostrando essa alteração que a hiperresponsabilidade faz acontecer dentro do pulmão, de acordo com a gravidade da asma, né? Bom, na sequência, mais um caso, que seria um paciente masculino, de 41 anos, não tabagista, com uma dispneia também a esclarecer. E nós temos essa prova de função pulmonar, uma espirometria simples, e você vê que é uma espirometria que está normal, e o paciente não respondeu nada no bronquilatador. Tem uma dispneia, e aí a gente parava por aqui, quando a gente fala a importância da prova completa, né? Que aí esse paciente poderia ser interpretado como espirometria normal, então a dispneia pode ser de outra causa. E quando a gente vai fazer a prova completa, o que a gente vê? A gente vê que já tinha um volume residual aumentado e uma resistência de vias aéreas também aumentado. Então, assim, no pré-BD já mostra para a gente que já tinha uma obstrução que a espirometria não estava vendo. Enquanto a gente vai avaliar a resposta broncodilatadora, a gente vê que ele não respondeu aí, como a gente já tinha observado anteriormente, pelo VF1, mas olha como ele responde pela capacidade inspiratória, pelo volume residual e pela resistência. Essa desinsuflação, vamos dizer assim, ela tem correlaciona muito com a clínica, como a gente já tem essa ideia, né? Então, assim, a importância de você levar para a prova de função pulmonar completa para avaliar, inclusive, a resposta broncodilatadora. E mostrando também um outro trabalho que a gente realizou lá no nosso serviço, que tentando comparar as variações significativas pós-BD em DPOC no percentual do previsto, né? A gente avaliou 200 indivíduos, e esses pacientes, usando esses critérios, né, de resposta ao broncodilatador, pela CVF, o VF1, pela resistência, pelo volume residual e pela capacidade respiratória, quando a gente observa o gráfico, a gente vê que o que foi mais sensível para definir a resposta BD foi a resistência. A gente sempre fica falando, a resistência ela tem um análogo aí com o VF1, né, da grande via aérea, né? Por que a resistência respondeu mais do que o VF1? Você vê que só apenas 6 pacientes responderam apenas pelo VF1. Talvez, assim, pela aplicação do BD na musculatura lisa, isso causa como se fosse um relaxamento dessa musculatura. E na hora que o paciente vai fazer a manobra forçada, isso se perde um pouco, essa resposta do VF1. Como a resistência não tem a manobra forçada, talvez isso seja uma expressão. Mas esse, então, são os 2 casos que a gente tinha para apresentar. A gente volta, então, com todo mundo aí e na sequência, chamar o doutor Pereira para seguir o fluxo. Boa noite. O áudio, doutor Pereira. Não vai ter sessão de perguntas agora, então? Pois é, Robertinho, não chegou pergunta nenhuma? Por enquanto, não. O pessoal está meio tímido ainda. Podem ir mandando. Está esquentando, como se diz. Então, vamos em frente. Agora eu sigo, então, olhando isso. Vamos perguntar, gente. Vamos aproveitar que o time está todo aí, por conta. Então, vamos para o caso 3, né? O caso, está todo mundo vendo a tela? Sim. Está todo mundo vendo a tela. Está certinho, doctor. Tá, obrigado. Então, aqui é só para mostrar o que é uma curva fluxo-volume de boa qualidade, né? Que a gente tem 4 fases. O indivíduo está fazendo volume corrente, inspira o máximo, de preferência rapidamente, depois sopra rapidamente até o pico de fluxo, continua soprando com todo o esforço,
e ao final da curva ele faz uma nova manobra inspiratória forçada para a gente fechar a alça, e isso para mostrar que a inspiração anterior foi adequada, né? Se fechar a alça, sugere que a inspiração anterior foi adequada. Então, esse é um paciente de 79 anos não fumante com hipótese diagnóstica de asma. Dá para ver que ele tem uma redução da CVF, 2,45, limite inferior a 2,6, né? E a relação VF1-CVF está 57, ele está evidentemente obstruído, né? E se vocês olharem aqui, ele tem uma resposta ao broncodilatador, né? De qualquer maneira, se a gente olhar as curvas, né? E sempre aquela história, vamos olhar as curvas, né? A gente olhando a curva azul, que é o pré-BD, a gente vê que tem um pico de fluxo, ele é meio redondinho, meio tardio, e o pós-BD, então, ele é mais tardio ainda. Então, sugerindo uma certa hesitação inicial. A gente vai avaliar o início da curva expiratória habitualmente pelo volume reto extrapolado, né, que todo mundo lembra, que tem que ser menor que 5%, né, ou 150 ml. Esses são os critérios, 5% da CVF ou 150 ml. Então aqui deu 40 ml, estaria de acordo o esforço expiratório inicial. Entretanto, tem sido proposto nesses últimos anos, principalmente pelos europeus, e a gente tem usado, né, o tempo que o indivíduo demora para atingir o pico de fluxo expiratório, que é esse parâmetro aqui, que está 0,17, né? Então 170 milissegundos significa 0,17 segundos. Se espera que isso seja menor que 0,15, quer dizer que o indivíduo chegue até o pico em menos que 150 milissegundos. Em geral, os normais conseguem até menos do que isso. E vejo que o pós-BD também ele não atingiu, não fez um tempo adequado. Então, na verdade, essas duas curvas selecionadas aqui, elas são inadequadas para interpretação, embora tenham preenchido os critérios do volume reto extrapolado. Então, chamando atenção para o tempo de alcance do pico de fluxo expiratório. Aí, essas curvas foram deletadas, né? O indivíduo conseguiu fazer 8 manobras, essas curvas foram deletadas, e agora nós estamos vendo aqui o tempo para atingir o pico de fluxo de 0,07, 70 milissegundos, e aqui 90 milissegundos. Se vocês forem comparar com o anterior, não vou voltar ao slide, mas o VF1, na verdade, caiu um pouquinho, a CVF também caiu um pouquinho, por causa daquela história da compressão dinâmica das vias aéreas. Então, o esforço máximo, ele pode resultar numa redução do VF1 e da CVF também. Mas o teste se torna muito mais reprodutível, como já foi mostrado há muitos anos atrás. Então, o esforço tem que ser realmente máximo, e a gente vai deletar essas curvas que não preencheram os critérios de aceitação, fundamentalmente salientar esse ponto. Veja que o tempo expiratório está adequado, os critérios de final de curva estão adequados, e ele teve uma resposta do VF1, né? Mesmo assim manteve a resposta, mais que 200 ml e 7% do previsto. Então, lembrando os critérios de aceitação do início da curva, que são propostos atualmente, uma inspiração máxima antes do início da manobra, um início satisfatório da expiração sem hesitação, uma evidência de esforço máximo com pico de fluxo precoce e pontiagudo, de preferência, o tempo para atingir o pico de fluxo 150 milissegundos. Esse é um parâmetro interessante também, né? Vocês pedirem para o técnico calcular o pico de fluxo pelo VF1, né? Esse número deve estar sempre acima de 2. Se o indivíduo faz um VF1, por exemplo, de 2 litros e um pico de fluxo de 3, significa que ele não fez provavelmente um esforço muito adequado. Então é uma coisa fácil de entender. Os técnicos têm uma grande dificuldade de entender o que é volume reto extrapolado, na verdade, né? E só chamando a atenção que o volume reto extrapolado na última diretriz da ATS, o sugerido foi que aqueles 150 ml fossem reduzidos para 100 ml. Então, o que for maior, e essa é a proposta atual, então, que ao invés de 150 ml seja reduzido para 100. Mas vocês viram no exemplo anterior que o paciente fez menos do que 100, mesmo assim a curva não foi adequada. Passar para o caso seguinte, então é um paciente de 56 anos, não fumante, com falta de ar a esclarecer também. A gente olhando
os valores numéricos, as curvas estavam de qualidade aceitável. O que a gente está vendo é que ele tem um volume residual aumentado, né? O único achado é um volume residual isoladamente aumentado, que continua aumentado após o bronquidilatador. Não houve variação, né, do volume residual, nada da resistência da via aérea. Vocês estão vendo aqui embaixo, o valor normal é menos que 8, não houve nenhuma variação. Então, é um caso com dispneia e um encontro isolado de volume residual aumentado. Evidentemente, o que a gente vai pensar num caso desse? Né? Essa é a curva, que está boa, que esse paciente tem alguma bronquiolite. Então, foi solicitada a tomografia em inspiração, era normal, foi solicitada uma tomografia em expiração total, e a gente está vendo várias áreas de aprisionamento de ar aqui, mostrando que havia realmente uma bronquiolite, uma doença bronquiolar. Então, esse foi o diagnóstico sindrômico, né? A paciente contava que tinha mofo no quarto, fez uma broncoscopia com lavado broncoalveolar, tinha uma linfocitose, deixa eu tirar aqui da frente, tinha uma linfocitose de 26%, né? Então acima de 20%, o diagnóstico final dela foi de pH, ela foi retirada da exposição e teve uma melhora. Então, lembrar sempre de dispneia esclarecer, além do teste de broncoprovocação, que a Raquel comentou, que tem um papel central, a gente medir tudo, medir o volume residual, medir a difusão, quer dizer, o teste de função pulmonar deve ser explorado ao máximo, e quando aparece um volume residual isoladamente aumentado, evidentemente isso chama atenção para uma bronquiolite, e eventualmente alguma outra condição, como fraqueza muscular e assim por diante. O último caso, um caso um pouquinho mais longo, é uma paciente de 65 anos, também fumante, também com dispneia, e essa história interrogada de DPOC, né? Então a gente está olhando aqui, nós estamos vendo aqui o limite inferior dos parâmetros, né? E tudo está acima do limite inferior, incluindo a relação VF1-CVF, que está 73, o limite inferior 0,71, o FF está normal, 25,75, mas o FF75 está baixo, então 0,36. Então aquela história da redução isolada dos fluxos médios ou terminais, que todo mundo cansa de bater, dizer que isso não deve ser valorizado, porque é muito variável e tal, então não tem utilidade. Eu perguntaria para vocês, se uma paciente fumante de 40 maços ano, com falta de ar e uma hipótese diagnóstica de DPOC, vocês valorizariam ou não esse FF75 reduzido? Né? Para mim, eu não tenho a mínima dúvida. Então ele está reduzido, 52%, embora o VF1-CVF normal. Esse é um levantamento de 270 pacientes que a gente fez no laboratório, pacientes que tinham informações clínicas, né? Uma doença suspeita de ser obstrutiva e que tinham alguma alteração nos fluxos, ou no VF1-CVF, ou nos fluxos médios ou terminais, enfim. Aqui estão vendo os dados gerais desses indivíduos, não vou me deter nessa tabela, mas eram 3 grupos. Então, é um grupo que tinha a relação VF1-CVF baixa e os fluxos estavam normais, né? Tinha um grupo que tinha VF1-CVF baixa, mas os fluxos estavam baixos também, que é o grupo maior, e um terceiro grupo que tinha a relação normal e os fluxos estavam baixos. Se a gente for comparar esses grupos, né, a gente está vendo que tem algumas diferenças que eu não vou realçar aqui, mas vocês vejam aqui embaixo, DPOC nesse grupo que tinha os fluxos normais foi muito menor do que aqueles que tinham VF1, CVF baixo e fluxos baixos, e esse grupo aqui, né, que sugere mais cara de tinha um VF1 CVF normal e fluxo baixo, tinha muito mais DPOC com frequência, né? Aquela história que a obstrução começa pelos fluxos terminais. Então, de acordo com o que a gente esperava na clínica mesmo, né? E também os indivíduos que tinham, vamos dizer, mais cara de asma, com relação VF1 CVF baixo e fluxo baixo, enfim, respondiam mais a BD, aqui 32%, aqui 57%, aqueles que suspeitam de asma, né? VF1 CVF baixo e fluxo normal, então obstrução mais grande de vias aéreas respondiam mais a BD e assim por diante. Então, o que esses dados mostram? Né? Mostram que a asma pode ser de grandes e pequenas vias aéreas, mas que o DPOC, obviamente, sugere mais pequenas vias aéreas, e a asma afeta mais a porção inicial da curva fluxo-volume. Esse é um trabalho que saiu publicado antes de ontem, na China,
que chama-se Prevalência e Fatores de Risco de Disfunção de Pequenas Vias Aéreas e Associação com Tabagismo. Os chineses estão fazendo alguns trabalhinhos pequenos, agora esse trabalho tem 50 mil indivíduos, né? E eles fizeram espirometria pré e pós-BD nesses 50 mil indivíduos e vão acompanhar por 5 anos. E quando havia alguma alteração dos fluxos médios dos terminais, eles chamaram de disfunção de pequenas vias aéreas. Vocês vejam que isso vai aumentando com a idade, o limite inferior ele chamava de 65% do normal para a população chinesa, e na média deu 40% da população geral tinha disfunção de pequenas vias aéreas. Vejam que eles chamam de disfunção. Né? No nosso doente a gente chama de doença porque ele tem sintomas e tem alterações. Né? Então eles acharam correlação disso com tabagismo, com cozinhar com fogão a lenha, com poluição, etc., material particulado e assim por diante, enfim. Os bronquíolos são um órgão de choque daquilo que a gente respira, né? Vocês viram um cara de pH que acontece isso, né? O antígeno bate primeiro no bronquíolo, aquilo que a gente inala, poluição, material particulado, etc., vai afetar os bronquíolos, enfim, vai se ressuscitar a disfunção das pequenas vias aéreas, que todo mundo procurando testes estranhos aí, né? Nós voltamos aos velhos fluxos médios e terminais. Então essa paciente, para terminar, o FF, vocês viram, estava baixo, ela fez uma CPT que estava aumentada, né? O volume residual estava 168% e a resistência das vias aéreas estava 17,38%. Né? Eu não mostrei, mas vocês estão vendo aqui a curva vermelha pós-BD, né? Ela respondeu ao broncodilatador, né? Respondeu ao broncodilatador. Nós não vamos entrar aqui no mérito agora daquela história, né? DPOC que tem relação VF1-CVF acima de 70 e responde a BD e o médico tem suspeita de DPOC. Isso é DPOC ou não é DPOC? Né? Podemos discutir até a meia-noite de hoje. E por último, eu queria mostrar a importância da resistência e da condutância das vias aéreas. Então, nesse caso, a resistência, a gente está vendo que a resistência é um teste extremamente sensível para a detecção de obstrução ao fluxo aéreo, ele é pouco valorizado. Então, a resistência específica das vias aéreas tem esse achado interessante que vocês estão vendo aqui. Quando a gente faz resistência do pleximógrafo, a gente faz aquela famosa manobra do cachorrinho, né? Pede para o indivíduo arfar numa respiração curtinha. Geralmente, o indivíduo obstrutivo, o que ele faz? Ele hiperinsufla. Então, o volume de gás torácico dele acaba aumentando, né? A CRF dele, vamos dizer, aumenta. E se o indivíduo já tem uma resistência aumentada, ele vai acabar passando, então, dessa linha superior. Então, aqui vocês têm a resistência, aqui tem o volume. Evidente que a resistência vai aumentando à medida que diminui o volume. Então, se a gente imaginar que no indivíduo obstrutivo, ele tem uma hiperinsuflação pela obstrução e tem uma obstrução intrínseca da via aérea, essas duas coisas se multiplicam na medida da resistência específica, e o que explica que esse teste é extremamente interessante para detectar a obstrução ao fluxo aéreo. Para terminar esse algoritmo de interpretação, eu vou demorar só uns 45 minutos falando dele, né? Então, vocês têm aqui, olhem para essa parte direita, nós vamos examinar as curvas, ver os critérios, está normal, a gente olha, está aqui normal, no nosso caso, né, a gente mostrou. A CVF e o VF1 estavam normais, a relação estava normal, isso não nos satisfaz, não vamos dar o carimbo de espirometria normal. Vamos olhar a resistência das vias aéreas específicas, a relação VRCPT, se tem resposta BD, se tem fluxos médios e terminais associados a fator de risco, a gente chama isso de distúrbio ventilatório obstrutivo. Agradeço pela atenção de vocês, né? Vamos, se não tiver perguntas... Um pit stop para responder um pouquinho de pergunta. Primeiro, doutor, agora que você acabou de falar da prova completa, né, tem uma questão da doutora Jussara, do Rio Grande do Sul. Qual o racional para interpretar um teste de função pulmonar com a CVF normal e a CPT reduzida? Qual o racional? Rational, em português, é fundamentação, né? Qual é a fundamentação? Não é racional, né? Então, a tradução correta é fundamentação. Habitualmente, quando a gente tem restrição, a gente tem, evidentemente, a capacidade vital cai mais do que a CPT, né? Em média, 10% a mais. Então, se a gente fizer essa correlação, a gente vai ter um restritivo, por exemplo, uma capacidade vital de 60, a CPT está 70, né?
né? Então, habitualmente, isso é o que se vê. Agora, é claro que pode existir o contrário. Até a gente tem um levantamento lá no nosso laboratório, né? 8 a 10% dos pacientes com doença intersticial tinham isso, né? Uma CPT diminuída com a capacidade vital normal. Como é que se explica isso? Bom, lembrar que a capacidade vital é a soma da capacidade inspiratória e do volume de reserva expiratória. Então, esses dois são complicados. A capacidade inspiratória, ela aumenta com o peso, porque o peso reflete a massa muscular e reflete a massa de gordura. Então, a CI ela é correlacionada positivamente com a massa muscular e, portanto, com o peso que está refletindo essa massa. E o VRE, mesmo na faixa de IMC normal, ele diminui com o aumento do IMC. Então, se você pegar um indivíduo magrinho, com doença intersticial pulmonar, que tem alteração da retração elástica, que teoricamente devia diminuir a CI, vai diminuir a CI, mas ele tem um VRE grande, porque ele é magro, então ele pode ser que ele tenha, na verdade, uma preservação, né, da capacidade vital e uma queda da CPT, porque a CI diminuiu. Então é uma coisa bastante complexa, a gente sabe que o volume residual é muito menos afetado pela retração elástica, né, do que a capacidade vital, mas depende da combinação da CI e do VRE, a gente pode encontrar esse tipo de achado. Então, a gente pode ter restrição pela CPT e não ter pela capacidade vital, isso acontece, né? Tem uma outra pergunta aqui também, que é o seguinte... Tá baixinho o teu som, Raquel. Tem uma outra pergunta aqui também, que, na verdade, é um questionamento. Quando não tem pletismografia no serviço, né, para usar outro método de estimativa de volumes e como poderia avaliar a resistência das vias aéreas. Se a oscilometria de impulso ela tem sido bastante discutida para avaliação, se ela pode entrar no lugar nesse contexto, quando não se tem a pletismografia. A oscilometria de impulso é um exame bastante interessante, né? A gente sabe que ele consegue partir a resistência das vias aéreas em resistência de grandes e pequenas vias aéreas, dependendo, né, da frequência ali que a gente mede, né? O R5, R20, aquelas coisas. O problema da oscilometria, aliás, são dois problemas. O primeiro é que realmente você não mede o volume pulmonar. Então, a resistência ela varia com o volume pulmonar, né? E o volume pulmonar no qual você está medindo a resistência, então pode atrapalhar. Então, às vezes você pega um obeso, né, e ele tem uma redução de volume pulmonar, mas ele tem uma resistência alta. Será que é porque ele tem um volume pulmonar pequeno, que ele tem uma resistência alta, porque ele está com os brônquios de menor calibre, ou será porque ele tem uma doença intrínseca da via aérea, né? Então, que a grande falta que a gente sente, claro que existem outras coisas indiretas que pode se usar para tentar resolver isso, mas a grande falta que a gente sente é exatamente essa, a não medida do volume pulmonar no qual você está medindo a resistência. E o segundo grande problema são os valores de referência para a oscilometria. Né, existe um grande estudo que é usado em adultos, é um problema. Em crianças tem bastante referência já bem firmes, inclusive em brasileiras. O pessoal de Florianópolis fez isso há algum tempo. Então o pessoal fez trabalhos na Europa, em vários centros simultaneamente, e cada centro deu um resultado diferente. Então você junta um monte de valores de referência, mas que na verdade não tem consistência interna. Então o que a gente precisa ter é estudos de valor de referência melhor e depois comparar diretamente com a pletismografia para ver realmente qual o papel que a gente tem aí da oscilometria. Uma outra ainda relacionada com a questão dos volumes é qual que é a importância... De novo, o volume está baixo, Raquel. Qual que é a importância do manuvacômetro, né, para medir as pressões para pacientes com aumento isolado do volume residual? O indivíduo que tem fraqueza muscular expiratória, ele pode ter um volume residual aumentado e um VRE baixo. Então, quando aparece um indivíduo com essa combinação de uma causa meio obscura, seria interessante fazer a medida da Pmax, né? Que é a primeira que se altera nas doenças neuromusculares. Agora, não vejo como está sendo rotina em todos os laboratórios do Brasil fazer Pmax e Vmax de rotina, porque é um teste cansativo, exige múltiplas repetições para ter resultados confiáveis. Então, acho que há um exagero da realização de medida de força muscular respiratória nos laboratórios aqui no Brasil. É a opinião pessoal minha, não sei o que o pessoal acha, o Marcos, a Roberta.
Querem comentar também? O áudio não está funcionando. O meu tá? Tá. Não, eu concordo totalmente com o Pereira, até porque tem uma grande variabilidade, dependendo do método e da maneira que o técnico faz também. E se não tiver uma probabilidade clínica alta, eu acho que o exame pode mais atrapalhar do que ajudar. Saúde, quer falar alguma coisa? Oi, boa noite, Raquel, boa noite a todos. Não, eu ia comentar o que a Roberta comentou. Quanto mais teste a gente faz sem contexto clínico, maior a dificuldade para interpretar esse dado, né? Então, de fato é uma manobra que é extenuante, uma a mais dentro de outras tantas, né? Então, acho que vale dentro de um contexto clínico apropriado. Ok. Então, agora vamos dar uma sequência nos casos e depois a gente volta às perguntas que tem outros assuntos ainda para falar. Ok? Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que eu falei baixinho, né? Desculpa. Então, vamos dar sequência nos casos agora que a gente vai apresentar e depois a gente volta para as perguntas que surgiram, que os assuntos são mais parecidos com depois que a gente vai discutir, tá bom? Vamos lá, Saúde? Vamos lá. Bom, então, eu vou focar na discussão no aspecto relacionado à difusão dentro dos testes de função pulmonar. Imagino que vocês estejam vendo a tela compartilhada, caso contrário, por favor, me avisem. Então, vamos lá, vamos em frente. A gente está mudando um pouco de assunto, acho que essa é a primeira semana, né, Raquel, que a gente migra do Covid para... questão da nossa pneumologia diária. Então, que bom, né? Antes que a gente comece a ver vidro fosco na prova de função pulmonar. Bem que a gente já vê vidro fosco quando o paciente fica muito tempo dentro do pletismógrafo, né? Que aí embaça tudo, Mas vamos lá. Então, que bom a gente estar de volta aí para os nossos assuntos preferidos, né? Bom, eu organizei, então, alguns casos em sequência que tem algumas características em comum entre eles, e aí, para tentar explorar alguns atributos aí da difusão que, enfim, que podem ajudar a dar um olhar aí integrado com as outras medidas na análise desses testes. Então, esse primeiro caso é um paciente com dispneia, com a mecânica pulmonar normal. Então, o que a gente tem? Uma investigação de dispneia em alguém que tem capacidade vital e VF1 preservados, a relação VF1-CVF preservada, a capacidade pulmonar total também, e chama atenção, portanto, só essa difusão reduzida. É uma jovem de 37 anos, enfim, então... Como é que a gente como é que a gente lida, né? Como é que a gente explora essa situação? Não tem alteração, ou nada que sugerisse alteração na mecânica respiratória, mas tem uma redução da difusão. Aqui eu lembro, então, que a difusão ela vai agregar uma série de atributos e que incluem uma condição estrutural da membrana alveolo-capilar. E aí, quando eu digo condição estrutural, isso inclui a área, tanto a quantidade de membrana, quanto a qualidade dessa membrana em termos de espessura, ou enfim, se tem alguma doença que acomete esse compartimento distal do pulmão responsável pela troca gasosa. Mas tem também o componente capilar, né, e a etapa do transporte de gases que acontece no capilar e que influencia no processo como um todo. E aí, nesse quesito, assim, eu chamaria atenção para essa possibilidade, uma vez que, quando a doença é da membrana alveolo-capilar, em geral, alguma repercussão na mecânica costuma ser esperada. Então, aqui, eu pensaria nessa linha de exploração em algum mecanismo relacionado predominantemente ao componente capilar, eventualmente. Essa jovem, ela tinha o diagnóstico clínico de linfoma,
e tinha uma anemia com uma taxa de hemoglobina de 8, e que, portanto, como a gente sabe, pode muito bem influenciar na difusão. Eu lembro aqui enfim, as equações de correção da difusão para a hemoglobina. Aqui, às vezes, isso gera um pouco de confusão para utilizar essa informação. Então, eu comentaria aqui, primeiro ponto, a gente deve reportar a difusão medida, que é essa daqui. Então, ela tem uma difusão diminuída, e isso tem que estar no nosso laudo. Quando a gente recorre a uma equação para explorar se essa difusão se a explicação para essa difusão reduzida, ela reside nessa anemia, então essa é a função dessas equações. A difusão corrigida para a hemoglobina nada mais é do que a difusão que seria simulada caso aquele indivíduo tivesse uma taxa de hemoglobina normal. No caso das mulheres, a correção é feita para 13,6, se eu não me engano. No caso dos homens, para um pouquinho mais, 14, alguma coisa. Por isso que as equações são separadas. Mas a filosofia é a mesma, é projetar quanto seria a difusão medida naquele indivíduo, caso a hemoglobina fosse normal. E aí, fazendo essa correção, no caso dessa jovem, chegou-se a um aumento aqui de 5 pontos, praticamente, na difusão em relação a que foi medida, e um aumento no percentual em relação ao previsto, que a colocava já numa faixa dentro da faixa de referência normal. Então, qual que é a interpretação aqui? Sim, essa difusão baixa, ela pode ser explicada exclusivamente pela anemia que essa moça apresentava, e não preciso buscar nenhum outro mecanismo, e esse nível de difusão, ele fica em linha com os outros testes, sugerindo, portanto, que a causa da redução da difusão foi a anemia. Eu vou, ainda dentro dessa ideia fisiopatológica, eu vou mostrar rapidamente um segundo caso, para a gente não alongar muito, que é um indivíduo jovem também do sexo masculino com diagnóstico de hipertensão pulmonar. Aqui, acho que ficou escondidinho aqui, mas essa tomografia era para mostrar uma artéria pulmonar aumentada, que a gente já vê na silhueta cardíaca aqui um abaulamento do arco médio. E a gente vê que ele não está a espirometria aqui, mas tem a capacidade pulmonar total normal, volume residual tendendo para o limite inferior do previsto, e de novo uma difusão que coincidentemente ficou até com o mesmo grau de redução do caso anterior. Só que aqui não tem anemia, mas embora não tenha anemia, eu tenho uma doença, que é a hipertensão pulmonar, que pode cursar também com uma redução do volume de sangue no leito capilar, que estaria em contato com a membrana alvéolo-capilar. Eu posso ter, então, uma redução desse volume de sangue pela alteração vascular, e aí isso é bastante, relacionado ao índice de difusão, né? Por um outro mecanismo, que agora mais relacionado à circulação pulmonar propriamente dita, mas isso resultou num comprometimento da etapa capilar da difusão e que, portanto, nesse caso também está reduzido. Então eu lembro, só para a gente fazer uma ponte aí com a fisiologia, que a gente tem os atributos da membrana, né, a membrana alvéolo-capilar, e que incluem basicamente a área total de superfície, que é uma área enorme, a espessura e um coeficiente de difusibilidade do gás na membrana. Isso está associado ao desempenho de transferência de fluxo de gás de um compartimento para o outro, né, do alvéolo para o capilar. Então, quando a gente analisa esse ambiente, isso está estressando ou está enfatizando as propriedades estruturais da membrana alvéolo-capilar, que é sim muito importante no processo da difusão, mas não é um único elemento, né? Então, essa equação clássica de fisiologia, a equação de Rugton-Foster, ela vincula, e inclusive ela quantifica a participação do componente de membrana integrado com a participação do componente capilar, gerando a resultante
toda aí da difusão. E eu lembro que, talvez até não seja tão intuitivo para a gente, mas quando a gente vai olhar a contribuição de cada elemento, a contribuição do componente capilar gira em torno de 75% do processo inteiro. Então, assim, o peso que essa etapa aqui do processo tem sobre o total é muito grande, né? Nos dois exemplos que eu mostrei há pouco, então só para a gente destrinchar aqui, o que é esse elemento, esse componente capilar? Nos livros de fisiologia isso está expresso como θ vezes VC. VC é o volume de sangue no capilar pulmonar que está exposto ao contato com a membrana alveolo-capilar. Então seria como se eu somasse todo o volume de sangue dos capilares intraalveolares. E o θ é um coeficiente cinético da reação química do oxigênio com o sangue. Então é claro que a hemoglobina, por exemplo, ela entra nesse elemento. O indivíduo que tem anemia, ele vai ter esse coeficiente θ comprometido, né? Talvez no indivíduo com hipertensão pulmonar, o componente de volume capilar é que está um pouquinho mais reduzido. Mas nos dois casos que eu selecionei, o elemento capilar é que estava mais comprometido e assim, embora não seja obrigatório, mas é claro que a ideia de trazer casos em que não havia distúrbio ventilatório presente, né, e que a mecânica respiratória estava preservada, justamente para a gente entender que os elementos estruturais que poderiam afetar mais o componente de membrana, não havia nada que sugerisse que eles estivessem afetados. E mesmo assim a difusão ficou comprometida, inclusive levando em conta que o peso do elemento do componente sanguíneo ele é bastante relevante. Bom, e aí passo para um terceiro caso agora, que muda um pouquinho o perfil, né? Então aqui eu estou falando de um distúrbio restritivo com difusão normal, né? Eu não estou fazendo muito suspense em relação à análise, mas é só para a gente explorar a fisiopatologia mesmo. Então, é um indivíduo do sexo masculino, que tem 59 anos de idade, ele tem não está o IMC aqui, mas certamente será um IMC elevado, 98 quilos e 1,58 m de estatura, e que se queixa de dispneia, principalmente aos esforços e em decúbito, quando ele deita. O que a gente está vendo aqui na prova de função pulmonar, aqui o Dr. Pereira vai ficar bravo comigo, provavelmente o tempo do FEF deve estar maior do que 150 milissegundos, Dr. Pereira, mas desconsiderando isso, então ele tem uma capacidade vital e um VF1 reduzidos, tá? Na faixa aqui de 58% do previsto, e proporcionais, portanto a relação VF1-CVF é normal. Eu tenho uma capacidade pulmonar total que está nessa linha aqui, ó, 77% do previsto, 4 litros e 18, o limite inferior do previsto está aqui, ó, 4,34, então ele está flertando aqui com o limite inferior, está um pouquinho reduzido, então tem um distúrbio restritivo, que já era sugerido pela espirometria, e tem uma difusão normal, tá? O índice foi 23 ml por minuto por milímetro de mercúrio, que ficou dentro da faixa prevista. Eu não sei porque ele está passando aqui sozinho, mas enfim, entre 17 e 26. Então ele está normal. Então como é que a gente vai interpretar uma difusão normal em alguém que tem uma doença restritiva, né? Ora, se ele tem uma doença restritiva, eu imagino que o pulmão esteja pequeno, o pulmão pequeno deve ter menos área de troca, e aí eu deveria esperar uma difusão baixa. Bom, nesse caso a difusão está normal. Então, a gente pode imaginar que talvez essa premissa que eu comentei, o pulmão é pequeno, a área de troca está diminuída, talvez ela não seja verdadeira. Será que eu consigo ter alguma situação em que o pulmão é pequeno e a área de troca está preservada, né? Então isso tende a remeter à hipótese de uma restrição de natureza extrapulmonar. Então, algum distúrbio de caixa torácica, uma cifroescoliose, uma deformidade, alguma doença neuromuscular ou uma doença da pleura, um derrame pleural, embora sim, claro, por exemplo, num derrame pleural eu posso ter uma telectasia compressiva, e isso vai diminuir a área de troca indiretamente, ou secundariamente, mas nesse caso aqui parece que a área deve estar mais preservada.
E aí eu chamo a atenção para um outro dado, que esse índice aqui, ó, o D sobre VA, que é aquele KCO, que é a cinética de captura do monóxido de carbono durante a pausa inspiratória dos 10 segundos para a difusão, ele está até aumentado, né? Lembra que assim, a difusão, o DLCO que a gente calcula, ele não é medido diretamente, ele é o resultado do produto do VA, que é o volume alveolar, pelo KCO, que aqui está escrito como DL sobre VA, mas entendam como KCO. Se eu multiplicar aqui os 6,49 pelo 3,54, eu vou chegar no 23 aqui, que é o resultado. Então, assim, nesse caso, a difusão ela está normal às custas de um VA diminuído, e isso está em linha com o distúrbio restritivo, mas, de certa maneira, entre aspas, compensado por um D sobre VA, um KCO aumentado, né, supranormal. Esse paciente, ele tinha, então, uma paresia do hemidiafragma direito, aqui na radiografia isso está bem evidente, isso explica por que ele ficava cansado quando em decúbito dorsal, né? E isso é uma causa de restrição extrapulmonar. Então, ele não tem propriamente uma doença do parênquima pulmonar, não tem uma doença da circulação pulmonar aqui no parênquima, não é esperado, só tem uma dificuldade aqui da bomba motora inspiratória para tracionar esse pulmão e ganhar volume. E aí, com isso, acontece esse fenômeno que a gente viu. Então, aqui eu lembro que a difusão, o DLCO, ela é função do volume pulmonar e uma função linear e crescente, né? uma relação direta. Então, próximo de 100% da capacidade pulmonar total, eu tenho o DLCO máximo. E quando eu me afasto da CPT em direção a volumes menores, a tendência é que a difusão seja menor. Mas o KCO, ele tem uma relação que é inversa com o volume pulmonar. Quanto menor o volume pulmonar, maior é o KCO. O KCO, aqui ele está refletindo, principalmente, por que ele é grande, que ele é alto quando eu tenho pouco volume pulmonar? Porque a proporção entre área de membrana, que está aí relativamente diminuída, aqui o pulmão vamos dizer, ele está dobrado, ele está embrulhado. A proporção dessa área disponível para troca com a quantidade de sangue no capilar, essa proporção está quebrada. Eu tenho mais sangue proporcionalmente do que volume de ar. Então, isso faz com que o KCO fique grande, né? E aí, na situação que a gente viu da paresia diafragmática, eu estou mais perto desse ponto. Aqui, claro que eu exagerei, não é 40% a CPT, mas eu estou mais perto aqui desse polo em que existe uma discrepância grande entre o KCO e o VA, mas o produto deles resultou numa difusão normal. Então, esse é um ponto. Outra mensagem aqui que eu gostaria de chamar a atenção é um cuidado bastante grande que a gente deve ter ao interpretar o KCO isoladamente, o D sobre VA, sobretudo em situações em que eu estou longe do volume pulmonar, ele se distancia da CPT. Porque quanto mais longe da CPT, mais, vamos dizer, entre aspas, mais aumentado fica esse KCO. E eu não tenho valor de referência para o KCO para volumes pulmonares baixos. Então, eu não consigo interpretar, eu não sei dizer o significado desse 160%. Eu sei que ele é maior porque o volume está baixo, mas para esse volume onde foi medido, esse 160 está normal, eu não consigo dar essa resposta. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nessa interpretação. Então, aqui eu trouxe um resumo, reforçando esse conceito. Então, a difusão, DLCO, ele aumenta com a expansão pulmonar e o KCO diminui com a expansão pulmonar. Aqui a expansão pulmonar no eixo X, está indo para a esquerda, 100% da CPT está aqui. O exercício aumenta o KCO. Ora, se eu fizer exercício, eu vou aumentar o débito cardíaco, eu vou aumentar a eficiência daquele componente capilar, do componente sanguíneo, então ele vai aumentar o KCO. E a anemia, ela diminui o KCO. Então, aqui está o exemplo que a gente trouxe. Quanto menor a taxa de hemoglobina, menor o KCO, e isso vai influenciar na difusão. Então, esse é um mecanismo que vincula essas alterações funcionais. E, por fim... Oi, só um minutinho, para aproveitar que você está falando da KCO, que veio duas perguntas, e elas se somam e se
podia dar essa ideia. Uma é do Dr. Badini, qual é o valor para interpretar a difusão corrigida para o VA? Outra, doutora Jussara, é a questão da linearidade da relação da difusão corrigida para o VA. Isso corrige ou não? Parece que isso não está padronizado nos laboratórios. Uhum. Para somar esse sentido da KCO, né? Tá bom, vamos lá. Boa noite aí, Badini, Jussara. Obrigado pelas perguntas. Se eu não responder alguma delas, vocês me avisam. Mas vamos lá. Então, a pergunta do Badini é se... Qual se tem um valor para interpretar a difusão corrigida para o VA? E a Jussara, se isso é padronizado nos laboratórios, né, essa difusão. Assim, Só um minutinho também, Sérgio, aproveitar o seguinte, que você teria mais um caso depois, na sequência? Tem mais um caso, umzinho só. Porque às vezes podia fazer essa pergunta e depois a gente passava para a Robertinha aí por causa do tempo, depois qualquer coisa a gente volta no seu caso, ok? Tá bom, eu pulo o próximo caso então, não tem problema. Então vamos lá, assim, eu diria, em relação à pergunta do Badini, se existe uma referência para a gente interpretar o KCO, que é o D corrigido para o VA, né? Eu não gosto muito desse termo, a difusão corrigida para o VA, porque dá a impressão que a gente mediu o DL-CO e aí corrige, ou seja, eu vou pegar aquele valor e vou interpretá-lo dividindo pelo volume alveolar. E não é assim, e a gente faz, na verdade, o processo inverso a esse. Eu meço, né, o KCO, que é na pausa de 10 segundos, a gente faz uma regressão exponencial para fitar o decaimento do CO no alvéolo, e aí eu tenho um índice de captura. Esse índice normalizado, linearizado, é o KCO. Então, quantos por cento por segundo de CO desaparecem do alvéolo? É mais ou menos esse dado. É a cinética. Isso é função da área de troca, do sangue que está passando, da taxa de hemoglobina, da velocidade de reação química do CO com a hemoglobina, tudo isso. E aí depois eu preciso explodir esse índice, que ele é relativo, ele é um dado percentual, eu preciso... porque imagina assim que eu tenha um alvéolo funcionando perfeitamente, uma unidade alveolar, e que essa cinética está preservada. Mas eu preciso que milhões de unidades estejam funcionando para dar uma quantidade absoluta de CO capturada naqueles 10 segundos. Então eu preciso multiplicar esse índice relativo pela quantidade toda, pelo volume todo em que isso aconteceu. Né? Então aqui por isso que não é uma correção propriamente para o VA, pelo menos na minha visão, mas assim, de qualquer forma, como que a gente vai interpretar isso aqui, né? A gente tem um valor de referência para ele, tá? Que aqui, nesse caso aqui está o limite inferior e o limite superior. Perdão, não, aqui está o limite, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui tá o valor previsto, aqui está o limite inferior e o limite superior, e aqui está o observado, claro. Então essa é a faixa de referência. Então, a priori, eu até poderia interpretar esse dado, só que eu só preciso tomar cuidado porque essa faixa de referência, ela foi estabelecida para indivíduos que têm volumes pulmonares normais. E se o indivíduo tem uma alteração volumétrica, como esse caso aqui, eu já perco essa referência. Talvez para jogar numa zona mais de segurança para interpretar, eu diria assim, se o indivíduo tiver uma capacidade pulmonar total normal, ou até um pouquinho aumentada, ele não vai sofrer muito com a interpretação, porque se tiver aqui no 100% ou até um pouquinho para cá, 120, a gente vê que aqui já tende a uma certa estabilidade. O KCO num pulmão supranormal ou hiperinsuflado, ele não é muito diferente daquele esperado para o que tem a CPT normal. Mas quando eu tenho um distúrbio restritivo e diminuição importante do volume, aí a gente perde essa referência, eu teria cuidado de interpretar. Então, assim, aquela doença intersticial, por exemplo, que tem uma restrição com difusão baixa, e aí você fala assim, mas o KCO está normal, o D sobre VA está normal, então isso não deve ser do parênquima, deve ser algum outro mecanismo. Toma cuidado, porque talvez aquele KCO normal, ele seria o resultado da redução pelo lado da doença intersticial e um certo aumento compensatório pelo lado da redução de volume. E aí ele fica no meio do caminho e perde poder de discriminação de mecanismo. Então, assim, o mecanismo ali não deve ser explorado ou deve se tomar muito cuidado, né?
Aí a Jussara pergunta em relação à padronização disso nos laboratórios, é isso, Raquel? Isso. Assim, eu acho que, como na verdade o DL sobre VA é uma etapa da medida da difusão, então a gente tem de fato essa padronização estabelecida mesmo na técnica, né, enfim, nos critérios técnicos e na manobra, e aí ele é um elemento que aparece no laudo e acho que deve aparecer sim, apesar desse cuidado na interpretação, tá bom? Não vou me alongar muito, então a gente segue. A gente vai discutir isso aí no documento, né, da sociedade também, né, o jeito de apresentar o exame. Então, vamos lá, doutora Roberta, nos últimos casos. A gente já está com o tempo correndo, né, e depois, no final, a gente passa mais para perguntas. Certo, eu só vou parar o compartilhamento aqui, pronto. Vamos compartilhar minha tela, então. Estão vendo a tela? Sim. Bom, então fiquei para finalizar com alguns casos de teste de exercício, são só 2 casos para a gente discutir um pouquinho. O primeiro caso é de uma paciente de sexo feminino, de 60 anos. Ela tem insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica, por conta de um infarto extenso anterior, ficou com fração de ejeção reduzida e uma HP leve. E tem também diagnóstico de DPOC, ex-tabagista há 1 ano, mas com uma carga tabágica bem elevada. Tinha um VF1 de 62% e vinha usando formoterol, celosol, enalapril e espironolactona. Ela tinha uma função pulmonar que mostrava um distúrbio ventilatório obstrutivo leve e na plesiografia um aumento do volume residual de 200%, com a difusão também reduzida. Ela foi para o teste de exercício, então, que foi indicado para tentar auxiliar o médico assistente no mecanismo principal de limitação ao esforço, já que ela mantinha dispneia. Então, ela fez um protocolo de rampa de 7 watts por minuto, foi interrompido por, principalmente, dispneia, com R de pico de 1,2. Na parte metabólica, ela tinha um consumo de oxigênio no pico do exercício bem reduzido, menos que 50% previsto, o limiar não foi possível de ser estimado. E a relação entre o consumo e a carga que era ofertada durante o teste estava também diminuída. E o pulso de oxigênio, que seria uma das variáveis cardiovasculares mais importantes do teste, que poderia refletir de maneira indireta tanto o volume sistólico quanto a extração periférica, ele tinha um comportamento morfológico normal, mas com valor de pico aqui reduzido também. Em relação às respostas ventilatórias, ela parou o exercício ainda com uma reserva ventilatória boa, então parou com uma reserva de 32%, mas durante todo o teste a ventilação dela foi excessiva para a liberação pulmonar de dióxido de carbono. O esperado seria em torno de 25, ela estava ventilando 48 litros por minuto. E outro dado importante, que foi feita manobras de capacidade inspiratória durante o esforço, e ela teve esse declínio de meio litro de CI durante o exercício. Então, essa paciente, nesse caso, ela tem tanto alterações cardiovasculares e ventilatórias frente ao esforço, e essas duas alterações juntas é que vão levar à dispneia. Então, ela tem uma desvantagem mecânica importante pela hiperventilação durante o esforço e tem uma resposta excessiva, que é a relação VEV-CO2 aumentada, que provavelmente tem um componente da IC, que faz com que ainda piore ainda mais a dispneia. Então, o tratamento da paciente no momento, talvez seja diminuir a demanda ventilatória, talvez seja um pouco mais difícil, né, em relação ao tratamento da IC, que já parecia estar otimizado, então seria tentar diminuir essa desvantagem mecânica que ela ainda apresentava durante o exercício. Nesse segundo caso, também é um caso de doença do parênquima junto com doença cardiovascular, então a paciente que tinha o diagnóstico de PH crônica, com uma CVF de 57%, e também tinha IC isquêmica com fração de ejeção de 35%. Aqui também a dúvida era a mesma, porque ela mantinha dispneia, qual seria então o mecanismo que estava predominando durante o exercício. Então ela fez o teste, ela tinha um VO2 levemente reduzido, 72%,
no limiar de lactato até que preservado, 45%. Só que ela tinha, na fase final do esforço, um platô no pulso de oxigênio, né, que coincidia com uma resposta mais taquicárdica da frequência cardíaca nesse momento, sugerindo, então, um componente cardiovascular aqui predominante. Em relação às respostas ventilatórias, ela tinha uma reserva ventilatória normal ainda, não desaturava e parava tanto por dispneia, sem diferença em relação à fadiga de membros inferiores. E o que chamou a atenção é que durante o exercício ela tinha essa oscilação ventilatória, uma oscilação regular e repetida, não só em repouso, mas também durante o exercício, e que de uma maneira interessante, em cargas mais altas, ela melhorava essa oscilação e no retorno ao repouso ela voltava a apresentar. Então, isso daqui é muito característico de ventilação periódica durante o esforço. Então, a ventilação periódica durante o esforço ela é mais comum, né, em pacientes com doenças cardiovasculares, principalmente de câmaras esquerdas, e já foi demonstrado que ela está associada com maior grau de dispneia durante o exercício. Então, nesse segundo caso, o que foi recomendado é que seria otimizar mais o tratamento da IC, foi aumentar a dose de beta-bloqueador, diurético, reabilitação e investigar isquemia, porque ela teve esse platô bem no final do exercício, mesmo usando beta-bloqueador. Então, nesses casos, tem que chamar a atenção que a paciente pode estar tendo um quadro isquêmico. Então, só para finalizar, eu trouxe rapidamente um pouco sobre os padrões do pulso de oxigênio, que é uma das variáveis que a gente mais utiliza para avaliar a parte cardiovascular durante o exercício. Então, essa daqui é a morfologia normal do pulso de oxigênio, tem esse incremento linear, ele muda um pouco a inclinação no final, mas sem formar um platô. Em atletas de alta performance, ele pode até formar um pequeno platô no final, mas eu não considero isso como patológico. Vocês podem ver que o valor de referência está bem abaixo, então ele está muito acima do valor de referência. Então, esse platô eu não considero como patológico, mas essa é uma morfologia, então, normal do pulso de oxigênio. Quando a gente vai avaliar, feito um teste de exercício para avaliar o componente cardiovascular, é muito importante ver se o paciente está usando beta-bloqueador e, se for possível, suspender, porque ele pode sim, como aqui é uma relação entre consumo e frequência cardíaca, qualquer situação onde a frequência cardíaca vai estar diminuída, como o uso de beta-bloqueador, eu posso mascarar uma alteração significativa, como nesse caso aqui do platô no pulso de oxigênio. Então, lembrar desse detalhe também. E a primeira alteração que o pulso pode ter é o paciente ter a morfologia normal e, de repente, tem um valor de pico reduzido, como aquele nosso primeiro paciente. Então, sempre quando a gente vê isoladamente isso daqui, não dá para garantir que o paciente tem limitação cardiocirculatória. Eu tenho que avaliar outros sinais de limitação, como o incremento da frequência cardíaca, se o limiar de lactato é precoce ou não, se o VO2 carga é reduzido, ou se tiver tudo normal, só o valor de pico reduzido, checar se não foi interrompido o esforço por outro motivo. Então, naquele primeiro paciente, o valor de pico dele era reduzido, provavelmente porque interrompeu mais precocemente pela dispneia, pela hiperinsuflação dinâmica. Não quer dizer que ele não tem limitação cardiocirculatória. Só quer dizer que no teste dele não chegou a níveis altos de carga para avaliar essa parte cardiovascular central. E a alteração mais relevante, que a mais chama atenção para limitação cardiocirculatória, é quando o paciente tem um platô precoce. Então, logo no início ou antes do limiar de lactato, você já vê esse platô no pulso de oxigênio, que sem dúvida é um indicativo de limitação. E um outro dado interessante é quando o pulso de oxigênio ele cai. Então, esse declínio do pulso de oxigênio, ele, principalmente nessa situação onde ele vinha tendo um incremento normal e, de repente, se detecta só esse pequeno declínio, tem que chamar muita atenção para alterações isquêmicas. Nesse caso aqui, uma paciente que tem hipertensão pulmonar, o pulso também caiu, mas é um teste que vem alterado desde o início. O pulso baixo, chega no máximo de 5%, que é 50% previsto, quase não sobe nem no início do esforço. Então, nesse caso aqui, o declínio eu posso considerar como relacionado a HP, não precisaria investigar doença isquêmica. Mas nesse outro caso aqui, por exemplo, que o pulso tem um incremento bem adequado e cai só no final, isso daqui é muito característico de isquemia miocárdica, ela pode anteceder alterações eletrocardiográficas. Então, mesmo com o eletro normal, tem que chamar atenção e investigar a doença isquêmica. E, por fim, a gente tem sempre uma dúvida se o pulso ele reflete alteração periférica ou cardiovascular central.
E aqui é um trabalho que a gente analisou os pacientes com miopatia mitocondrial, que seria o extremo de limitação periférica, e pacientes com HP, que seria também um extremo, pelo menos fisiopatológico, de limitação cardiovascular. E o que a gente viu é que a presença do platô, ela é muito rara em quem tem miopatia mitocondrial. Então, quando você vê um platô no pulso de oxigênio, dá para ter pode apostar que deve ser alguma coisa cardiovascular central, seja de câmara direita ou esquerda. Então, o teste de exercício ele pode ser útil na avaliação de dispneia multifatorial, como nesses 2 casos que eu mostrei. Lembrar que além das variáveis de pico, essa informação submáxima, no caso aqui do pulso de oxigênio, ela também é muito relevante. E a interpretação dessas respostas, a gente tem que levar sempre em consideração os outros achados do teste também. Ok, muito obrigada, Roberta. E o Sérgio comentou aí que esse foi um evento que a gente não está falando de Covid, mas acaba que o Covid, ele está sendo a pedra do sapato da gente, né? Há uma angústia em relação a isso. Então, era claro que era esperado que surgissem perguntas, eu deixei isso mais para o final, para a gente fechar esses 10 minutos que faltam para terminar com essas questões. Primeiro veio a pergunta, quais as medidas de segurança seriam usadas no paciente para realizar uma prova de função pulmonar? Então, como foi a gente que redigiu a questão das recomendações da sociedade, só dar uma pincelada, assim, o que está sendo recomendado, de acordo com as sociedades em todo o mundo, é que a gente realize, volte a realizar na rotina, a espirometria e a difusão. A pletismografia pela higienização da caixa e o teste cardiopulmonar por não ter filtro, né? Ele pode contaminar mais. E o teste de broncoprovocação também, pela questão do aerossol. E ficou, por enquanto, a gente não está autorizando, assim, os laboratórios a fazer isso, mas cada um vai criar a sua rotina, e o mais importante é que haja um espaçamento dentro da agenda, né, e que haja tempo de limpar a sala. Nós vamos realizar menos exames, e talvez esses exames vão durar mais, né, então cada laboratório está colocando a sua rotina. É importante fazer, e a gente aconselhou, um questionário de triagem, né, para você não colocar dentro da sala alguém que está com sintomas, mas independente mesmo se não tiver sintomas, quando a gente lida com a questão dos assintomáticos, é importante que o técnico seja adequadamente paramentado, né? Com óculos ou escudo facial, com máscara N95 ou PFF2, né? Avental de manga comprida, luva, e essas coisas sejam descartadas de acordo com o que vai trocando o paciente. Então, eu acho que isso está bem especificado nas nossas recomendações, e eu fico à disposição, caso queira mandar algum e-mail específico, eu respondo. Agora, outra questão que somam com 2 perguntas, e aí eu passo para vocês me ajudar a responder, que fica quanto tempo a gente vai fazer expulsão pulmonar em quem teve Covid? Depois de quanto tempo? E o que a gente espera encontrar? O que alguém já fez a função pulmonar, já teve experiência de ver o quadro funcional pós-Covid? Roberta, Sálvio, que está mexendo mais, né? O doctor, que ele viu também aí do paciente dele. Então, acho que eu esperaria pelo menos uns 45, entre 45 e 60 dias, né? Teve uma série agora que saiu como carta no Jornal Europeu, onde eles fizeram espirometria, se eu não me engano foi só espirometria, não lembro se tinha volumes também, nos pacientes com Covid, né? Pelo menos nessa casuística deles, as alterações eram leves. Mas eu acho que depende muito do paciente. Certamente o paciente ficou em UTI, ventilação mecânica há muito tempo, um paciente que provavelmente vai ter alguns meses antes da alta, já repete tomografia e tem sequelas fibróticas bem claras, então esse paciente provavelmente tem que ser acompanhado mais de perto, enquanto que outros talvez que ficaram na enfermaria, sem ventilação mecânica, talvez a chance de ter alguma alteração de função pulmonar seja menor. Mas o que a gente vê é que esses pacientes mantêm ainda muita fadiga, às vezes confunde com dispneia, então sem dúvida vai ser um público que nós pneumologistas vamos ter que saber lidar. Mas lembrar de outras causas de dispneia, né, não só de alterações parenquimatosas residuais, que alguns certamente vão ter, mas lembrar das doenças vasculares, que têm mais risco embólico durante a internação, e também as outras causas de fadiga também nesses doentes. Sálvio, você quer complementar, doutor Pereira?
Não, rapidamente, Raquel, eu acho que eu concordo com a Roberta, assim, não fazer o exame, assim, se a pergunta é o que restou de alteração da pneumonia viral pelo Covid, eu acho que assim, tem que ser mais tardio esse exame, principalmente nesses casos mais graves que ficaram em UTI recebendo bloqueador neuromuscular, corticoide em dose alta, que aí você vai ter uma série de alterações nutricionais, musculares, que vão certamente refletir se feitas no momento mais precoce. Aí o que vai ficar depois do parênquima mesmo, acho que será melhor avaliado no exame mais tardio. A impressão que assim, é uma impressão só, eu não tenho ainda vivência prática de ver avaliação funcional pós-Covid, mas a impressão que fica acompanhando a evolução de troca gasosa e de tomografia, é que provavelmente muitos deles vão se recuperar muito bem, sem grande sequela. Talvez alguns terão lesão, não só pelo vírus em si, mas pela lesão da ventilação mecânica, enfim, deve ter um componente multifatorial aí nessa história que também vamos ter que dissecar. E certamente um grupo, espero que menor, tenha alterações, reflita na função as alterações fibrosantes que parece que em alguns casos vai acontecer. Doutor Pereira, quer acrescentar alguma coisa? Doutor Pereira? Oi? Quer acrescentar alguma coisa nesse assunto? Não, eu só tenho a aprender aqui. Bom, gente, então eu queria agradecer a todos, né? Muito obrigada, foi ótimo os casos. E a gente depois volta a se falar aí da função pulmonar. Obrigada para todos que estiveram presentes, né? Foi ótimo. Boa noite, então, né? Obrigado, Tchau, Raquel. boa Obrigado. noite. Tá. Boa Boa noite a noite. todos.